A gente vai começar, então, com português na apostila, a correção daquele dever, tá? Primeiro, a gente vai fazer a página... Caderno? Caderno já foi corrigido semana passada, né? Tem mais o TVA para fazer? Mais aqui de Agora não, tá? Só na outra semana. O que é, Sora? Apostila, página 28, lá, português. Deixa eu ver, página 28. Isso. A gente vai fazer a 28, depois a gente segue na 29, que é o dever de casa, com as correções, tá? Achei. É 28? Isso. Sora, que cores que eu vou usar hoje? Não sei. Que cor tem aí? Tem cor de sempre, vermelho, verde, amarelo, laranja, azul, marrom, preto e cinza. Laranja com marrom. Ô, Sora, é página 28 de português? Isso. Qual marrom? O mais escuro. Halloween! Uhum. Ontem foi Natal, hoje é Halloween. Tá vendo? Amanhã vai ser dia da Páscoa. Amanhã você pode escolher umas cores de Páscoa. Quais são as cores da Páscoa? Páscoa não tem É cor. branco, né? Porque é ovo. Páscoa? Branco, rosa, arco-íris. Não, é que, tipo, ontem a professora, eu falei pra ela escolher, tipo, duas cores. Aí ela escolheu vermelho e verde. Hoje ela escolheu laranja e marrom. Eu falei, opa, dia das bruxas hoje. Halloween. Não, é porque eu pensei, tipo, Páscoa no começo do ano. É. Sora, como eu não tenho caneta... Carregador. Pessoal, ó, então exercício 7 aí da página 28. Nós vamos completar os espaços com as conjunções que estão dentro desses quadros, tá? Então, vamos lá. Na letra A, nós temos aí, dormiu demais. Por isso Qual? se atrasou. Por isso, se atrasou. Por Tá? isso, Então, Sora. isso, vamos colocar por isso. Sora, desculpa, é que aqui travou. Aonde coloca por isso? Na letra A, No dormiu final. demais, Obrigada. por isso se atrasou. A B, o ônibus andava devagar, chegou no horário. Mas isso mesmo. Mas Meu Deus do céu. chegou no horário, muito bem. A lei era branda efetiva. A lei era branda. Tararã, efetiva. O que é branco? Pode repetir a primeira, por favor? Por isso. A letra A, por isso, tá? A letra A, por isso, e a B, mas. Qual palavrinha que eu vou colocar aí? Qual conjunção na letra C? Portanto, Entretanto. Porém, Porém, isso mesmo. Porém, efetiva. o que é a lei branda? A lei branda, porém efetiva. Pode ser, que ele está querendo dizer assim, pode ser que não sirva a lei para todo mundo, pode ser que às vezes para algum ou para outro ela seja branda, porém ela é efetiva, tá? Letra D. Leia o manual. As regras são importantes. Leia o manual antes. Por quê? Não. Pois. Por quê? Pois. Pois. Isso. Pois as pois. regras são importantes. peraí que eu vou pegar meu apontador. Tá. Então, por enquanto ficou por isso, mas, porém, e a letra D, pois. Ô, Sara, que página vocês estão mesmo? 28 no 28. português. Guarde seus...
Posso pegar um ônibus. A letra E. Guarde seus pertences. Você pegará o ônibus. Acabando a bateria, tá? Tá. Logo. Não. Logo. Não. Portanto. Uh-uh. Entretanto. Guarde seus pertences. Você pegará o ônibus. Por quê? Por quê? Por quê? Todavia? Isso, por quê? Guarde seus pertences porque você pegará o ônibus. Entretanto. Logo. F. Esqueceu a carteira. Não tinha dinheiro para o táxi. Entretanto? Esqueceu a carteira, por isso... Por isso. É por isso. Todavia. Não. Todavia. Não. Entretanto, Esqueceu a carteira. longo. Logo, isso mesmo. Logo. Isso. Esqueceu a carteira. Logo, não tinha dinheiro para o táxi. Sora, qual que é a E que eu fui pegar o carregador? Por quê? Tá. Obrigada. Não. A G. Seu caderno hoje? Não. Atravessou o sinal vermelho. Portanto, cometeu uma infração. Portanto, cometeu uma infração. H. Chegou atrasado. Entretanto? Todavia. Todavia, o professor foi compreensivo. Sora, eu ainda não sei o que significa todavia. Será que é todas as vias de carro? Não dirigia, tinha um automóvel. Entretanto, tinha um automóvel. Agora, na 8, a gente tem que colocar, identifica a relação entre as frases. Em seguida, una-as utilizando a conjunção adequada. Então, nós temos aí na letra A. São vários os obstáculos. Não desistirei da corrida. O que a gente pode colocar aí? No lugar do meu ponto aí, que é o obstáculo e o não. Mas São vários os obstáculos, mas não desistirei da corrida. Era isso que a gente falou. Isso. O que a gente pode pôr aí, ó? Escrever a frase, não. Na minha cabeça. Não, ele não fala para reescrever, não. não, então é só colocar a palavra? Ó, são vários obstáculos. O bom de vocês escreverem a frase é que você sabe aonde que você vai colocar a conjunção, né? Você vai colocar É só eu circular o ponto, fazer uma setinha e colocar a massa. Fazer o igual a mas. Então, ó, são vários obstáculos, vírgula, contudo, não desistirei da corrida. Mas então é para copiar, reescrever ou só escrever? Aí É você para vai... reescrever. No exercício, ele não pede para reescrever. Aí você que vai fazer aí uma forma que você entende. Eu puxei aqui uma setinha e daí escrevi. Tá. Então, aí no primeiro, eu posso usar a palavra contudo, eu posso usar a palavra mas, tá? Posso usar, são vários obstáculos, também posso usar, porém não desistirei da corrida, então posso usar todas essas palavrinhas aí, tá? Eu vou usar mas. Tá, então cada um pode usar. Então Posso usar contudo, posso usar o mas, posso usar o porém também, tá? eu vou usar o porém na B. Então vamos para B agora. A hora do recreio ainda não chegou. Faça os exercícios. Portanto, faço os exercícios. Portanto, faça os exercícios. Podemos usar o Qual é o portanto pontinho? aí. É para colocar no lugar do pontinho? Isso, no lugar do ponto.
Aí é portanto? Colocar o Portanto. quê, Sora? Portanto? Portanto. Posso usar portanto, posso usar a palavra logo. Mas aqui o portanto fica melhor do que o logo. A hora do recreio ainda não chegou. Logo faço os exercícios. Tá vendo que não combina? Então a gente pode colocar o recreio ainda não chegou. Portanto, faço os exercícios, tá? Ô, Sora, todos que a gente vai substituir é o pontinho? É o ponto, todos os pontos, tá? Quando eu vou colocar no ponto, sempre vai ser uma vírgula e depois vai vir a conjunção. Deixa eu limpar o fone e as coisas lá que eu comprei. Então, no lugar do ponto, você vai colocar a vírgula e assim que vier a vírgula, vem a conjunção. Após a vírgula, vem a conjunção. Ia de bicicleta, ia a pé. Não. Entretanto? Ou, isso mesmo. Lembra que nós fizemos lá últimas conjunções lá que falava sobre o ou? Ou ia a pé ou ia de bicicleta, lembra? Ah, eu fiz um exemplo aqui. Ou ia de bicicleta ou ia a pé. Então, nos dois ias, vocês vão ter que colocar o ou, tá? Tá vendo que aí na frase tem o ia no começo e o ia depois do ponto. Vocês têm que mudar a conjunção nessas duas palavrinhas, tá? Então, fica ou ia de bicicleta ou ia a pé, certo? Na D, nós não fizemos a prova, ficamos sem nota. Portanto, ficamos Porém- com nota. Porém. Eu coloquei por isso. Porque Então, Portanto, Porém. aqui, ele é uma nós não fizemos a conjunção prova de por conclusão. isso. Olhem lá na tabelinha lá, na página 26, essa frase ela é uma conjunção de Portanto, conclusão. não. Logo. Logo, então a gente vai colocar o logo, tá? Nós não fizemos a prova. Logo, Peraí, ficamos sem Ficamos sem nota. É isso que dá, vai. Ficar sem fazer as atividades. É isso que dá se ser teimoso e não fazer a prova. Na vida. Sora, não dá pra não usar meu óculos. Não? Tem que aumentar o grau, tá doendo minha cabeça quando eu tô. Uhum. Aí, Isso é o resultado de não usar o óculos. tem que usar mais. Conserte isso. Peça desculpas. É uma relação de adição. Peraí, já volto. Ela é aditiva. professora, Aditiva. assim, conserte isso e peça desculpa. E peça desculpas, isso mesmo, tá? É isso mesmo. Pronto. Conserte isso e peça desculpas. Então, ó, na letra A, se vocês perceberem, é uma relação de oposição, tá? Então, é quando, o que acontece aqui quando eu tô me opondo? Ela é uma adversativa. Então, como tá lá escrito, são vários obstáculos, mas não desistirei da corrida. Você está se oposicionando de forma diferente da primeira, que é sempre o exemplo que eu dou. Gosto de comer batata frita, mas prefiro hambúrguer, tá? Tá bom? Ou lasanha, sempre falo da lasanha, né? Então, tem essa adversativa, essa conjunção de oposição, a gente sempre vai usar o contudo, o mas, o porém, tá? Professora, comigo é assim, gosto de batata frita, mas prefiro quiabo. Olha lá. Ô, Sora, Cara, a quem minha gosta mãe, de se quiabo? ela compra uma batata Você pode frita, corrigir de novo, porque eu acabei de chegar. Ó, então, e aí depois, ô Bianca, a Pro não vai falar tudo de novo não, tá? Depois você pega na aula lá do YouTube, senão a Pro perde tempo, tá? Eu já corrigi a página inteira, certo? Qualquer coisa te mando foto, Bi. Isso, ou pede para as meninas mandarem foto aí da correção para você. Ó, então, página 29. Que era o dever de casa. Anúncio de campanha de conscientização. Então, nós temos aí o Dia Mundial Sem Carro. Continua a mesma campanha que nós vimos um pouquinho antes, né?
Vamos tentar uma nova opção. Então, nós tínhamos aí um anúncio, né? Falando sobre o Dia Mundial Sem Carro. Em seguida, ele vem com as questões. Na 2, ele já pergunta, ó. O que mais chama a sua atenção nesse anúncio? Posso falar? Pode. Eu coloquei o céu amarelo. O céu amarelo. Tá, e o que mais? Professora, eu posso falar? Eu não coloquei Pode. nada, eu sabia. Fala, Mendonça. Eu Só um coloquei minuto. o Dia Mundial Sem Carro, né? Que é o que tá falando o O anúncio. anúncio. Tá. Ô, Bro, eu coloquei que ainda tem um veículo que não pode, porque você tá falando que é o Dia Mundial Sem Carro e ainda tá aparecendo um ônibus. Mas Né? o ônibus aí, Mas é sem verdade, carro, não sem carro e ônibus. na verdade, o transporte aí, na verdade, público, ele não tem como parar, né? Na verdade, aí o carro que ele fala é os carros, os nossos carros, né? Os carros particulares, né? São os nossos carros. Professora, fala pra mim aí da página 28. Que eu... E da 28 é E. Isso. Então, alguém mais colocou mais alguma coisa? A gente poderia colocar aí o homem correndo, tá? Nós poderíamos colocar a menina na bicicleta, tá? Ô, Pro, Oi. ô, Pro, só por falar, o homem ali não tá correndo, tá andando de skate. Tá no skate, É isso que eu então. ia falar, né? Ai, correndo aí em cima do skate, né? Ele tá com o pezinho assim, né? Pra andar mais rápido o skate. O 3. Que evento está sendo anunciado? Posso falar? Dia Mundial Sem Carro. Dia Mundial Sem Carro, né? Sem carro 2018. Eu também Isso. coloquei 2018. Dia Mundial Sem Carro, isso mesmo. E tá sendo lá em Sorocaba. 4, isso. No anúncio, a quem se refere a forma verbal vamos? A palavra vamos, ele está querendo se referir a quem? Posso falar, Sora? Ah, Eu coloquei que eles usam a forma verbal vamos para incentivar as pessoas a fazerem isso. Heloísa, fala o que você colocou. Exatamente, o vamos, ele está se referindo a nós, pessoas, tá? Esse vamos que ele está falando. Fala, Malu. Eu coloquei aos cidadãos. Isso, aos cidadãos, aos leitores, mas então, né? Porque tá quem certo está ou lendo, errado? é melhor você complementar, tá? Complementa Não tem aí. mais como, acabou a linha. Então, apague o conceito. Então, o vamos, ele se refere... Eu coloquei ir. Não, também não tá certo, não. Vamos corrigir isso aí. Professora, eu coloquei todos nós, né? Porque Isso, tá certo. Ele tá se referindo a nós, né? A nós cidadãos ou a nós leitores, tá? Eu vou colocar Professora, Oi. minha unha ela tá servindo de giz. Tá riscando toda a minha apostila. É. A 5. Que recursos são usados nesse anúncio para atrair a atenção do leitor? Posso falar? É. Eu coloquei pessoas andando de bicicleta, a pé, de ônibus e as letras grandes. É. Posso falar? Pode. Eu coloquei um homem andando de skate, uma menina de bicicleta e um ônibus. Tá. Professora, eu coloquei o Dia Mundial Sem Carro. Não, o que mais? Eduardo, pode falar. Eu coloquei que são os desenhos em geral, né? Porque para não gastar tanto espaço na linha. E os sem carros, por causa que ele é bem grande e bem chamativo. Isso mesmo. É isso mesmo, né? A ideia aí que dá movimento, né? Que foi o que vocês colocaram. Que é Eu coloquei as pessoas andando de Onde skate vocês estão? Pronto. e bicicleta. Na Então, 5. Então é isso. Então nós temos aí a ideia de movimento, que é a menina que está andando de bicicleta, o rapaz que está no skate, né? Os textos curtos, né? Para chamar a atenção de quem está lendo, né? Porque se colocasse um texto muito longo,
ninguém ia parar para ler, certo? Então, Eu ia ter preguiça de ler. os Eu textos, também. geralmente, eles são de campanhas, assim, são sempre menores, com letras grandes, né? Para atrair realmente esse leitor, para que ele possa fazer a leitura dessa campanha, tá? A 6. Qual é o objetivo desse anúncio? Posso falar? Vai. Posso falar? Eu coloquei para pessoas andarem mais a pé, de bicicleta ou de ônibus e não de carro. Tá. Fala, Coloquei Heloísa. incentivar a leitura no andar de carro. Tá. Heloísa. Eu coloquei que as pessoas fiquem 24 horas sem carro, só de bicicleta, a pé, etc. Alguém mais colocou? Malu, pode falar. Tá certo? Eu coloquei fazer que as pessoas andem sem carro para ajudar a não poluir o mundo. Isso, muito bom também. Tá Alguém certo. mais? Pronto. Pronto. Oi. Posso falar? Só um Não, minutinho, você vai Mendonça. falar, Eduardo? Pode falar, Eduardo. Vou. Então, falar, para Eduardo. ter um dia sem carro no mundo, como que é o centro da cidade? Que lá só tem pessoa, nem tem carro estacionado. Fala, Tanto que no Mendonça. centro da cidade... pode falar. Menina. Mendonça. Gente, Pode falar, Mendonça. Eu coloquei que nesse dia não use carro. Isso. Então, qual que é o objetivo do anúncio? Conscientizar, né, essas pessoas da necessidade de se utilizar de meios de transporte sem ser os nossos veículos, né, nossos carros, né? Para quê? Para cuidar aí do nosso planeta, né? Porque como eu já falei para vocês, a poluição elaborada que sai do carro é a maior poluição que nós temos, né? Então, diminuir, né, o hábito de andar de carro e optar por outros meios, né? Professora, Página tanto que lá no 30. centro da cidade não tem nem carro, né? Você pode andar livremente pela rua. é verdade. Só no meio do Só centro na da rua cidade que as principal, pessoas... né? Porque em volta tem carro para todo lado. A 7. Por que é necessário diminuir a quantidade de veículos nas ruas? Falar? Pode. Eu coloquei para acontecer menos acidentes, diminuir a poluição e etc. Ah, tá certo. Fala, Coloquei para Giovana. evitar a poluição. Para o quê? Coloquei para evitar a poluição. Tá certo também. Fala, Malu. Pronto. Para não poluir o mundo e o meio ambiente. Também Senhora, tá posso certo. falar? Vai. Eu coloquei porque a fumaça polui. Isso mesmo. Professora, Fala, posso... Eduardo. Coloquei? Só um minutinho. A minha resposta é um pouco longa, só que é de tudo isso. Para ter menos poluição, porque menos poluição não derrete tanto a camada para o sol não derreter as geleiras no Polo Norte e na Antártida para não poder inundar o mundo. Isso. Fala, Rebeca. Eu coloquei para diminuir a poluição e do ambiente. Isso. Então é isso, né? Para diminuir essa poluição, né? E com a consequência de diminuir a poluição, o que faz? Aumenta o nosso bem-estar, né? Porque o ar fica melhor para respirar, a gente fica melhor, né? Então é isso aí mesmo que vocês colocaram. Aí na 8 ele fala assim: você já fez algo parecido com o que o anúncio sugere? Vocês já deixaram de ir para algum lugar de carro para poder ir, por exemplo, de bicicleta? Na verdade, sim. Sim. Tem um mercado aqui perto e a gente vai a pé. Porque ele é pertinho. Né? Só quando às vezes a gente vai ali, porque chega assim, e precisa ir, se vai de for carro. Se for pra ir, tipo, de mercado de bicicleta ou a pé, eu tô ferrada. E depende muito do que cada um mora, né? Então, porque assim, até a minha casa, e pra ir pro mercado, tem uma descida gigante. Sabe no terminal de Eloy Chaves? Sim. Então, aí subindo tem uma rua do pet shop, e aí lá é a minha rua. Então, tipo, tem aquela descidona. Então, se for de bicicleta, Vai ser bom só para ir, né? Para voltar não vai ser bom, não. Então, Sara, tipo Para descer é fácil, né? Pra descer é fácil. Ô, Sara, onde eu moro, né, é uma estrada de terra. Daí eu desço a rua, Verdade. é uma descida. Daí eu desço aqui, daí teve um dia que eu peguei minha bike,
Daí eu tava lá com os meus amigos andando na rua, daí eu peguei minha bike. Eu vou sem apertar o freio. Eu fui. Tinha uma pedra desse tamanho. Assim, eu quase capotei nela. Virei assim, daí eu consegui escapar, daí eu... Ô, Mengão, Fala, você lembra Bianca. quando a gente foi no seu aniversário? Bianca. Sim, toda vez, principalmente no fim de semana, eu e meus pais, meu irmão, a gente vai pro açaí perto da escola, acho que é tipo Hortifruti, e a gente vai de bicicleta, eu e meu irmão e os meus pais vão a pé. E vários lugares que a gente vai, pra gente também não gastar gasolina e tal, pra não poluir o planeta, a gente vai de bicicleta e meus pais vão a pé. Tá certo. Na 9, é isso mesmo que vocês falaram. Na 9, ele pergunta assim, ó. Em sua opinião, campanhas como essa podem influenciar o comportamento das pessoas? Por quê? Fala, Malu. Não, eu ia falar outra coisa sobre a outra coisa que a gente tava falando. Lá no condomínio do Rafa, todo mundo anda de bicicleta, mesmo na quarentena. Aí eu fui pra ir pra parte do parquinho, da quadra. Assim, tem uma descidona. Quem já foi lá sabe. E eu fui de bicicleta, só que lá tem uma lombada. Lá você machucou seu joelho? Foi nisso que eu caí, eu machuquei meu joelho e aí eu meio que voei. Direto pro chão, a bicicleta veio junto, aí a bicicleta deu uns 2 rolos em cima de mim. Au. Ô, Elô, fala o que você colocou aí na 9. Pessoal, vamos fazer a correção, depois a gente conversa, tá? Senão não rende. O que você colocou? Eu não coloquei nada, eu só conversei com a minha família mesmo. Ah, tá. E o que vocês chegaram à conclusão aí? Que esses anúncios podem influenciar o comportamento das pessoas? Sim. Sim, né? Porque se elas começarem a fazer essas coisas, né? Elas vão começar a se acostumar e fazer mais. Isso. Cada um tomando essa atitude, né? Começando a tomar essa atitude, vai melhorando, né? Isso mesmo. É tipo eu, né? Já vai se acostumando. E tipo, pronto. Tipo, eu coloquei na 9 que algumas pessoas sim e algumas não. Por quê? Algumas ficam pensando em outras coisas, tipo, eu vou fazer isso no trabalho, depois eu vou lá e vou fazer uma reunião com coxinhas para os meus amigos a gente comer. Mas algumas outras pessoas, elas pensam no futuro, aí elas não utilizam tanto o carro. Ah, sim. Já pensa diferente, né? O 10. Aqui se refere à frase, vamos tentar uma nova opção. O que ele está se referindo aí? Eu coloquei para nós tentarmos uma Agora eu coloquei vamos mudar. Isso, ele está se referindo ao quê? A nossas mudanças de hábito, né? Em vez de andar no carro, pedalar, andar de ônibus, né? A pé, se locomover dessas outras formas, né? Não deu muito vídeo de ônibus. A 11. Quando acontece o Dia Mundial Sem Carro? 22 de outubro. Outubro? Eu acho que é 28. Não. Setembro, 22 de setembro, né? Isso mesmo. Eu achava que era maio, porque no banner abaixo eu vi que tava com o maio amarelo. Aí eu percebi que no trânsito você não usa os carros ou usa o carro. Aí, tipo, eu imaginei que era em maio. Não, olha, então é 22 de aquele setembro. banner é bem diferente da coisa que a gente tava fazendo. Do mesmo jeito, ser de trânsito não é tipo que aquilo não. Sônia, onde tá escrito? 22 de setembro. Eu pesquisei. Professora, Aqui no É que eu não fiz. não fala, assim, tá? não Ele só sabia fala isso. aqui quando foi colocado o acesso, mas se você entrar no site aí, vocês conseguem visualizar que é 22 de setembro. Teria que Eu só dar uma pesquisei. pesquisadinha. Que é o dia do Dia Internacional. professora, Tem carro e apareceu lá bem grandão no dia 22 de setembro. professora, qual é a resposta da atriz? Aqui tá travando aqui às vezes. De qual?
Da 13. Não cheguei lá ainda. Tô na 11. A 12. Qual é a função das imagens nesse anúncio? Chamar mais Incentivar as pessoas a andar menos de carro. Para incentivar o nome da carrito. Eu coloquei isso. Pode. Esse te vales para não andar. Ô, pessoal, Giovanni, tem que levantar a mãozinha aí para poder falar, porque senão você fala por cima dos outros. Tem que esperar. Fala, Heloísa. Eu coloquei chamar mais a atenção dos leitores. Tá, Malu. Eu coloquei mostrar alguns meios de transporte sem ser o carro. Isso mesmo. Fala, Giovanni. Eu coloquei é possível ficar um dia sem carro. Tá, isso mesmo, tá? Então, é propor alternativas de locomoção, sem ser o carro, tá? Isso mesmo. O 13. Por que a cor verde é predominante no anúncio? O que vocês acham? Posso falar? Sei. Eu coloquei para representar a natureza, porque se nós fizermos isso, vamos ajudar a natureza. Exatamente. Fala, Malu. Eu coloquei que eu... Só um minuto. Fala, Malu. Depois o Eduardo. Porque é a cor da natureza e precisamos ajudar ela para parar de poluir. Isso mesmo. Fala, Eduardo. Eu antes ia colocar que é verde para chamar a atenção, mas aí eu fui ver, percebi, e aí eu coloquei que é o verde da floresta amazônica. Isso. Então, é isso mesmo, porque a campanha visa o quê? Incentivar ações que preservam o meio Eu ambiente. coloquei que é o verde do meio ambiente. Isso mesmo. A 14. Leia agora este banner de uma outra campanha do trânsito. Então, nós temos aí, no trânsito você escolhe usar ou não usar. Aqui deve ser uma cadeira de... Ônibus. Um banco, né? Não, é um banco para criança, que é aquelas cadeiras de tipo segurança. aquelas cadeirinhas lá. Em campanhas de conscientização, é comum que várias peças sejam criadas visando transmitir em diferentes formatos uma mesma ideia. Os formatos mais comuns para essas campanhas são cartazes, banners e outdoors. O texto ao lado é um banner. Então, aqui ele está se referindo, está dizendo que é um banner. No 15, sobre o que trata o texto? Sobre segurança no trânsito? Ou sobre o uso de equipamentos? Sobre o uso de equipamentos, sobre sinais do trânsito. Sobre a segurança do trânsito. Então, ó. Segurança do trânsito. A 15 é o primeiro quadrinho, sobre a segurança no trânsito, tá? Então, quem colocou o segundo quadrinho, corrige. 16. O que representa a imagem que se repete no texto? Bom, algumas pessoas é banco do carro, outras são aquelas lá de segurar bebê e outras são de Senhora, posso falar? Só um minutinho. Fala, Malu. Cadeira de segurança para crianças. Tá, fala, Júlia. Não, eu ia falar a mesma coisa. O uso da cadeira. Isso, aí representa a cadeirinha, né? Que é especial para os carros, tá? Isso mesmo. 17. Eu coloquei os bancos das crianças dos carros. Tá. De crianças dos 17. Comente a disposição do texto verbal e das imagens. O que essa disposição lembra? Explique sua resposta. Posso falar que eu coloquei? Pode. Posso falar? Cada vez. Eu coloquei. Lembra a múltipla escolha, porque podemos escolher qual a gente quer usar. Exatamente. Fala, Malu. Uma escolha, usar ou não usar. Isso mesmo. Você tem aí a opção, né? É como se fosse uma alternativa. Ou você utiliza ou você não utiliza. É o que está usando, é o que realmente o banner ele está falando, né? A 18. Que regra do trânsito está sendo incentivada? Deixa só para eu terminar, você já fala. Que regra do trânsito está sendo incentivada a ser seguida nesse banner? Se necessário, pesquise essa regra em sites do Departamento de Trânsito e registre. Fala, Heloísa.
que dá 17, né? Que se você prestar atenção aqui no banner, né, da amarelinho, que tem até um quadradinho sem estar de preto, que a gente pode fazer um xizinho qual a gente quer usar. Isso, né? Isso mesmo. A 18, o que vocês colocaram? Eu coloquei usar cinto de segurança. Coloquei usar o cinto de segurança também. Eu não sei porquê, mas eu sempre coloco outra coisa. De respeito ao Maio Amarelo. Não sei por que coloco isso. E referente aqui que ele está perguntando, ó, que regra do trânsito está sendo incentivada a seguir nesse banner. Então, não é somente o cinto de segurança, tá? Ele está querendo que você fale... A segurança das crianças menores, porque todas elas precisam usar. Alguém sabe a partir de quantos anos que tem que usar essa cadeirinha aí? Sim, não sei. Um ano. A partir de um ano. Então tá. Mas então, eu só sei que a gente está utilizando Até errado os o carro. 3 anos. É Tem que pra usar gente até os usar 6 até os anos. 12 anos. Aí Isso. depois, quando a gente faz 13, é pra parar de usar. Ó, então aí fica o quê? A regra, ela é obrigatória, o que ele está referindo aí é que a regra é obrigatório o uso da cadeirinha para o transporte de veículos, tá? É o que vocês colocaram mesmo. A 19. Qual é a importância dessa regra no trânsito? Para não se machucar em possíveis acidentes. Posso falar que eu coloquei? Pode. Eu coloquei para evitar mortes. Isso. Eu coloquei para evitar acidentes. Isso mesmo, tá? É isso mesmo. E resposta que é própria, porque eu não tinha entendido essas. Isso. O que ele fala aí? Que o uso da cadeirinha de crianças é um uso obrigatório para diminuir o quê? A taxa de mortalidade, né? Entre acidentes. Porque se a criança utiliza a cadeirinha do jeito correto, né? Ela evita acidentes, né? E mortes também. A 20. Nessa mesma campanha, que outro equipamento cujo uso poderia ser questionado no trânsito? Por quê? Não coloquei nada, não entendi. Eu não coloquei nada. Se eu tô com a cadeirinha, o que eu sou obrigada a utilizar? O cinto. O cinto, né? O cinto de segurança, certo? Então a gente vai escrever, colocar usar. Então, de novo. Isso, colocar que nós podemos usar o cinto de segurança, que são obrigatórios. Ô, Pro, Oi. eu coloquei usando a cadeirinha, é obrigatório usar o cinto. Isso mesmo, tá? Isso mesmo. Utilizar não adianta nada sentar na cadeirinha. Não mas adianta usar o nada cinto. colocar a criança na cadeirinha e vai que você dá um freia do nada e a criança vai. Isso, exatamente. Ô, Pro! Com a cadeirinha junto, que pode matar. Com a cadeirinha junto. Tá lá. Ô, Pro! Então, eu tava vendo aqui. Quando a gente é criança, a gente sabe que a gente tem, tipo, a criatividade gigante. Aí me lembro de um dia que quando eu fui andar de carro, eu ainda era pequeno e andava no banco de trás. Aí eu apertava os outros cintos fingindo que tinha fantasma lá. Fantasma mó magricelo, porque o cinto não é como que quando a gente fecha ele sozinho sem ninguém, não é como a gente tá. Antes você tinha que estar regulando a mão, né? Hoje já não. Professora, eu lembro que teve uma vez que eu fui pra igreja, junto com as pessoas que estavam na igreja, e tinha um menino que ele era de outra. Tem uma parte de pessoas menores aí pros maiores. E, tipo, aquele menino, ele sentou no banco da frente. Aí a gente ficou perguntando, por que eu não posso sentar na frente? Aí, uma amiga da minha mãe falou assim, porque você ainda não tem idade. Uhum. Fala, Heloísa, né? Posso falar que eu coloquei? Pode. Eu coloquei o cinto de segurança, porque não adianta usar a cadeirinha sem colocar o cinto junto. Isso.
Agora, seguindo lá na página 32, no exercício 21. Na parte inferior do banner, há esta informação. Minha escolha faz a diferença. A letra B, ele pergunta assim, ó. Qual é a função dessa informação? Compartilhe o que você sabe. Então, o que vocês acharam aí que quer dizer essa frase? Fala, Heloísa. Eu coloquei que se nós fizermos as pessoas, quer dizer, se nós fizermos, as pessoas vão fazer também. Porque elas vão seguir o nosso exemplo. Tá, Mendonça, fala. Você tá falando sobre esse negócio aqui preto e com a escrita amarela, né? Isso. Eu coloquei que essa escola faz a diferença, porque tá escrito... Escolha, né? Isso. A escola. O que mais? Ninguém colocou sobre o hashtag? Hashtag. Não. O que esse hashtag ele significa? Vocês aí que são do mundo digital, virtual e tudo mais. Eu sei. Às vezes quando coloca o hashtag, você coloca, tipo, hashtag lettering. Aí vai ter, tipo, várias pessoas que marcam o hashtag lettering, que é as pessoas que fazem lettering, entendeu? Aí quando você entra nesse hashtag, vai ter só isso. Exatamente. Quando você clica nesse hashtag, ele vai como se fosse um hiperlink. Ele vai te direcionar para uma página, certo? Tipo quando manda o link do Zoom, aí a gente vai entrar no Zoom, só isso. Isso mesmo. Então, tipo, quando usa a hashtag, é que nem a Rebeca explicou, tipo, você só vai pra um lugar. Aí, se eu coloco, tipo, a hashtag... deixa eu pensar. Dinossauros. Não, tipo, ontem eu coloquei um stories montando meu planner. Aí, tipo, hashtag montando planner. Só vai aparecer coisas de planner. Isso, é isso mesmo. Ele vai te direcionar aqui no caso que ele tá falando. Minha escolha faz a diferença, que é referente ao trânsito. Ele vai te encaminhar somente para esse tipo de assunto, tá? Eu entendi essa parte. Só não entendi o que eu vou colocar na resposta. Primeiro você vai colocar qual é a função dessa informação. Minha escolha faz a diferença. E depois você explica que essa hashtag aí, ela é uma forma de encaminhar as pessoas somente para esse tipo de página. Forma de caminhar. Página ou esse tipo de tema, tá? De caminhar, aquele... Temita. Na 22, ele pergunta, qual é o principal objetivo desse anúncio? Eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro quadrinho. O que vocês colocaram? Peraí, eu tô escrevendo. Peraí. Agora, qual é o principal objetivo desse anúncio? Eu coloquei o primeiro quadrinho. Você pôs o primeiro quadrinho. Eu quadrinho. coloquei o primeiro. Você pode colocar dois, eu escolheria o primeiro e o último. O que mais? Isso mesmo, tá? O primeiro quadrinho, né? Conscientizar as pessoas de que cada um deve fazer a sua parte para tornar o trânsito mais seguro. O terceiro também, até pode colocar, tornar a população ciente das leis do trânsito também. Aqui não está marcando, mas ela também pode ser assinalada. A 23. Senhora, qual é a resposta? É o Primeiro quadrinho. Primeiro, tá? É o primeiro quadrinho. 23. O uso da cor amarela do banner simboliza o quê? A atenção no trânsito ou o medo gerado pela violência no trânsito? Atenção no trânsito. Atenção no trânsito, né? A gente já sabe que a cor amarela, se a gente for seguir o semáforo, é o atenção. O amarelo, ele significa atenção. Quando a gente botar no amarelo, quer dizer que a gente vai ou... Em seguida, já é o sinal vermelho que eu tenho que parar, né? Isso mesmo.
A 24. É tipo um aviso, né? Pra você saber que você já tem que parar daqui a pouco. Isso. Ô, Sora, eu não escutei qual que é o coisinho da 22. 22 é o primeiro quadrinho. Assinalar o primeiro. A 23 também ficou o primeiro, que é a atenção no trânsito. E a 24, ele pede para você reler a frase, ó. Atenção pela vida. Eu coloquei a advertência. A palavra destacada, ela indica uma advertência, uma aprovação ou uma satisfação? Advertência. A advertência, né? Isso mesmo. Tá advertindo as pessoas, né? Tenha atenção pela vida, né? Tá advertindo. 25. É verdade. Forma os textos 1 e 2 se dialogam, se conversam. Qual é o 24? Advertência. Certo. Devemos cuidar do... 5, Sora. devemos cuidar do meio ambiente e das vidas. Fala, Elô. Eu coloquei os 2 incentivam a serem melhores pessoas. Não ouvi. Os 2 incentivam a serem Ô, Du, desliga seu microfone para Pro, por favor. Sim. Elô, fala de Os novo. 2 incentivam a serem melhores pessoas no trânsito. Tá. Malu, fala o seu. Que os 2 textos falam do trânsito. Isso. Natália, você tá querendo falar? Natália? Fala, Bianca. Eu coloquei que os 2 têm o mesmo assunto, que é sobre os carros, né? E é sobre a segurança. Isso mesmo. Então, os 2 textos, eles abordam aí as atitudes, né? Responsáveis em relações ao trânsito e ao meio ambiente, tá? Isso mesmo. 26. Para você, qual é a maior causa dos problemas no trânsito? Por quê? Então, cada um vai colocar aí o que colocou, tem que responder o Sora, porquê. na 25 eles falam sobre o que, Petuca? Responsáveis pelo trânsito, né? Em relação ao trânsito e ao meio ambiente. Fala, Malu. Não, Pro, eu não queria falar nada, não. O que vocês colocaram na 26? Pro, eu vou... Eu coloquei assim, a Sora, posso falar? Eu coloquei que a maior causa dos problemas do trânsito é ficar mexendo no celular, se distrair, não usar cinto de segurança, andar em alta velocidade, sabe? Passado da velocidade. A velocidade que é permitida, né? Então, isso mesmo. Então, assim, aqui vocês tinham que era uma resposta pessoal, tá? Então, eu não vou corrigir, cada um vai colocar o seu. Mas é isso, vocês vão colocar quais são as causas aí que nós temos de problema no trânsito, tá? Então, a Rebeca colocou que é o desrespeito à velocidade permitida, utilizar celular enquanto está dirigindo, né? E várias outras coisas. Fala, Elô. Eu coloquei a imprudência, porque não seguem as regras. Isso, quer dizer, as leis, como andar, isso mesmo, eles como não andar seguem. na velocidade certa das placas. Isso mesmo, né? Não obedecem às leis, né? Fala, Bianca. Eu coloquei que as pessoas mexem no celular, elas passam a velocidade e tal. E elas fazem isso porque elas não têm mais noção das coisas da segurança e o que pode acontecer. Isso daí causa essas imprudências, né, dos cidadãos, ocasiona aí muitos acidentes, né? Então é isso. Na página 33, nós vamos começar com lápis na mão, tá? Essa entrevista a gente não vai fazer, tá? Então, nós vamos pular e vamos fazer aí, ó, formação de palavras primitivas e derivadas, tá? Então, vamos lá. A1. Analise a frase a seguir. Atenção pela vida. Assinale as frases... 33. Assinale as frases que expressam o mesmo sentido da palavra atenção.
nesse slogan. Então, o que a gente pode assinalar aqui? Concentração total em assunto, expressão de cuidado, dedicação e expressão de delicadeza para ouvir. Concentração total em assunto. Isso, nós vamos assinalar o primeiro e o segundo quadrinho. Concentração total em assunto e expressão de cuidado e dedicação. Tá? Esses 2 quadrinhos nós vamos assinalar. Ô, Pro, Oi. aqui não sei porquê, mas a internet estava alta e você saiu, e eu saí automaticamente da reunião. Sobre essa entrevista aí com a palavra, é para fazer ou... Não vai fazer, tá? A gente já vai pular aí pro lápis na mão. Então, a letra A, você vai assinalar os 2 primeiros quadrinhos. Ah, tá bom. Eu ouvi. Isso, Quando eu entrei, vocês estavam... Sabe onde tem aquele centro de Agora vai assinalar os 2 primeiros quadrinhos lá. Isso. Ah, tá bom. Na B, conheça palavras que se originaram de atenção. Oi? 09. Eduardo, coloca seu microfone no mudo. Professora, pode falar pra mim? Aqui travou pra mim. Os 2 primeiros quadrinhos. Ah? Isso. Vai assinalar os 2 primeiros. Então, eu tenho aí 2 palavrinhas. Ó, conheça palavras que se originaram da palavra atenção. Então, da palavra atenção, eu tenho atencioso e atenciosamente. Então, ele pergunta aqui no primeiro pontinho. O que há em comum entre atenção e essas outras palavras? O que se repete aí nessas palavras? Senhora, posso falar? AT. O aten, né? Até o C, né? Aten. Isso, até o Czinho aí, o aten, né? Essa é a parte da palavra atenção, ela se repete, né? No atenção, no atencioso e no atenciosamente. Ao lado, nós temos 2 quadrinhos amarelinhos, ó, que fala sobre o radical. Radical é o elemento comum central e fixo de uma palavra. A parte que se mantém junto de seu significado pode dar origem a novas palavras. Então, ele está falando o quê? Que esse atem do início da palavra atenção, ele é chamado de radical, que é a parte central da minha palavra, que não muda, independente da palavra ser diferente ou não, tá? Então, essa partezinha a gente chama de radical. O 2. Que palavra deu origem ao termo anoitecer? Que palavra vocês acham que virou anoitecer? Noite, né? Noite. Isso. Noite. Então, a gente Pontinho que eu não ouvi. no pontinho é a palavrinha atem. O comecinho da palavra atenção. Então, na A é noite. E alegremente? Já tá na cara que é alegre. Alegre. Pegou de novo? Isso, alegre e alegria, né? Tanto faz aí. E trabalheira? Trabalho. Trabalho, isso mesmo, tá? Então, ele fala que as palavras primitivas não derivam de outras. Já as palavras derivadas são formadas a partir das primitivas. Então, o que ele está querendo dizer aí? Eu tenho a minha palavra atenção. O que acontece? Ela é uma palavra derivada. Então, o que acontece? Ela forma essas outras 2 palavrinhas aqui no caso que ele está dando como exemplo. Atencioso e atenciosamente. A mesma coisa acontece aqui com o anoitecer, que é do noite, da palavra derivada noite. O alegremente, a trabalheira, que também vem da palavra derivada trabalho, tá? Então, vamos seguindo aqui na 34. Oi. Ó, a pontinho da B que travou aqui. Pontinho da B. Pontinho da B, ele quer que você fale qual que é a palavrinha que se repete nessas 3 palavras do atenção. É o atem, do atenção, tá? Eu fiz. 34.
A página 34, tá? As palavras podem ser formadas acrescentando um prefixo que vem antes ou um sufixo que é o que vem depois do radical. Sufite? Sufixo e prefixo, tá? Não é sulfite, não, é sufixo. Ué, só lembra, só quando você não souber a palavra, só lembra de sulfite. Ó, então nós temos aí o primeiro grupo. Nós temos as palavrinhas desleal, desigual, infeliz. No segundo grupo, lealdade, igualdade e felizmente. Ó, o que as palavras do primeiro grupo têm em comum? O que elas têm em comum? Todas têm L. Não, todas terminam. Não, feliz não. Calma. Eu ia falar uma coisa mais. Eu já sei. Todas terminam com L. Todas terminam com AL. A L. Todos têm L. Isso mesmo. O que acontece aí? Não, elas são no final. Os prefixos no final. Os prefixos Feliz não acaba com a L. Pessoal, presta atenção, ó. Vocês vão colocar aí, ó. Foi acrescentado. Coloca aí. Foi acrescentado. Peraí. Um prefixo. Pro. Oi. Onde vocês estão? Página 34. Um prefixo. Antes das palavras. Foi acrescentado Um prefixo. Antes das palavras. Desculpa, qual é a? Foi acrescentado um prefixo. Era isso, Cora. Porque eu não sei onde está minha borracha. Agora, foi adicionado o prefixo antes das palavras? Antes das palavras. Agora eu vou falar quais são as palavras. Ação previsto antes das palavras? Prefixo. Prefixo, não é previsto, não. Previsto. É o que, Sora? Foi? Pessoal, silêncio que eu vou repetir, que vai ser a última vez, hein? Foi acrescentado um prefixo antes das palavras. Leal, igual e feliz. Palavras leal, igual e feliz. Ô, professora, no meu não vai ter espaço. Tem que diminuir a letra. Ou então coloca um pouquinho, faz a setinha e escreve para cima. Em cima da letra A aqui, ó. Tá vendo que em cima do A aqui tem um espacinho? Faz uma setinha e termina aqui em cima. Professora, quais são as palavras? Leal, igual e feliz. Calma aí. Então, o que ele está querendo dizer aqui nessa questão do primeiro quadro? Lembra que o meu prefixo é a parte do início da minha palavra. E o meu sufixo é a parte que vem depois. Então, aqui no caso, da palavra leal no primeiro grupo, foi acrescentado o des, tá vendo? Des e leal. Depois, na palavra igual, foi acrescentado o des também, ó. Desigual. E o infeliz. Na palavra feliz, foi acrescentado o prefixo in. Então, ficou o prefixo que foi acrescentado nesse primeiro grupo, ó, foi o des e o in, tá? Foi tudo negativo, né? Em cima das palavras leal, igual e feliz, tá? Agora, na B, é o contrário. Agora foi o quê? Foi acrescentado um sufixo, porque agora é a outra parte. Então, vocês vão colocar a mesma coisa na B, só que na B igual a A, foi acrescentado um sufixo agora, tá? E não prefixo. Isso na B, né, Sora? Isso, foi acrescentado um sufixo no final das palavras. Por que no final? O sufixo, ele vem depois.
Foi acrescentado um sufixo no final das palavras. Então, lembrem que... É a P. Lembrem que prefixo é o que vem antes. O sufixo... Agora, peraí, fala de novo a resposta da B. Só um minutinho, Giovana, a Pro está explicando, presta atenção. Então, lembrem que prefixo é sempre o que vem antes na palavra e o sufixo o que vem depois. Então, na letra B, nós temos que colocar o quê? Que foi acrescentado um sufixo no final. Foi acrescentado Um sufixo no final das palavras. Quais são essas palavras? Vocês conseguem identificar para mim? sufixo. Feliz, igual e leal. A mesma coisa, gente. Isso mesmo. A única coisa que mudou é que em vez de ser o prefixo... Giovana, só um minuto. Em vez de ser no prefixo, ele está sendo sufixo. Ele só foi mudado a ordem na palavra. Sufixo no final das palavras. As palavras são as mesmas da letra A, tá? Leal, igual e feliz. É as mesmas palavras. Só que vocês reparem que aí no segundo grupo, a parte de lealdade foi acrescentado depois, tá vendo? Audade, igualdade Leal, e felizmente, tá? igual e feliz. Ora, leal, igual e feliz. Isso. Então, eu quero que vocês guardem aí o que é o prefixo e o que é sufixo. Então, quando eu perguntar qual é o prefixo da palavra, é o que vem antes ou o que vem depois? Igual. Perguntar o que, Sônia? Se eu perguntar qual que é a palavra, se ela é o que é prefixo, a palavra vem antes ou depois? Depois, quer dizer, antes. Antes. Quando eu me refiro a prefixo, é sempre antes. Eu tá? falando com o microfone fechado. E o sufixo Não, né? Eu também tô dessa. é o que vem depois. Guardem aí, hein? Não esquece. Sufixo Faz que depois. nem aquele menininho da China lá que pega o livrinho e põe na mente. Vai, Dentro vamos da guardar as cabeça. coisas na minha mente. Isso. Agora nós Sônia, vamos eu lá assisto para o esse vídeo exercício, todo dia. pro exercício 4. Exercício 4, ó. Forme novas palavras acrescentando prefixos ou sufixos nessas palavras. Eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, daqui a pouco a gente volta. Para vocês falarem o que vocês colocou. No triste, o que eu posso colocar? Eu posso colocar tristeza, posso colocar tristonho, tá? E aí vocês vão fazendo as seguintes, tá? Eu adoro criar novas palavras. É pra, tipo... Você vai dar palavras novas para ela, tá? É tipo o que tá aqui em cima? Felizmente, igualdade. Só que agora você vai usar outras palavras. Igual triste, eu dei o exemplo aí. Eu posso colocar tristeza, posso colocar tristonho. E aí depois nós temos várias outras palavras, tá? Ô, Pro, na flor pode colocar florista? Pode. Posso pôr florista, posso pôr floricultura. Posso colocar tristão. Posso colocar floral. Ah, pode colocar floricultura? Pode, floricultura. Posso colocar floral. Nem sei o que isso veio na minha cabeça. Olha, eu não sei o que eu coloco no dente. Dente, quando eu falo de dente, eu me... Dentadura? Dentadura, o que mais? Tudo que Quando me eu penso em relaciona a eu penso dente. em, cárie. Dentadura. Não, mas tem que ser dente, a partir da palavra dente. Então? Dentadura, o que mais? Correto. Quem que cuida dos dentes? Dentista. Dentista, o que mais? Posso colocar dentuço. Tá vendo? Coitada. Tá? Ué, mas a gente não tem que fazer a partir disso, tá dente. Isso. Não tem que completar só? Não, não precisa completar. Olha lá, o desigual não é igual a mesma coisa que igualdade. Só a palavra igual, que são a mesma no prefixo. Ora, incapaz. Ô, Pro, em triste pode pôr tristeza? Pode. Pro,
Sabe o que eu vou colocar no papel? Vou colocar papeleiro leilo. Ó, escreve certinho, tá, Eduardo? Senão fica errado. No correto, pode colocar corrigir. Corrigir. Não, você vai colocar o inverso de correto. Correto, Incorreto. incorreto, isso. Professora, Ó, capaz eu posso colocar corajoso, capaz? Incorreto. incorreto. Eu coloquei corretíssimo. Não, não. Cara, capaz eu vou colocar corajoso. Não, não tem Rapaz, eu vou corajoso, colocar. não. Pode Não ser pode ser capacitado? corajoso, ó, presta atenção. Por que não pode ser corajoso? Tem que começar com capaz. Capaz. Pode ser capacitado? Ou pode ser inverso, por exemplo. Capaz. Capacidade posso e posso colocar o inverso de capaz. O inverso de capaz é incapaz. Elefante. Posso colocar Elefante. incapaz e posso colocar capacidade, tá? Também. Oi. Prova no banheiro. Eu não sei o que é pra pôr. Eu não sei o que pôr no humano. No humano eu posso colocar o contrário de humano. O contrário de humano é o quê? Fala, Malu. Eu vou colocar humanidade. Humanidade pode ser, posso colocar desumano também, que é o contrário de Eu posso humano. pôr papelão no papel? Pode. Ah, lesão. No ler eu vou colocar lesão. No ler, pode colocar o quê? Você pode colocar reler. No ler eu vou colocar leirão. Você vai colocar reler no ler. Ah, dá pra fazer verão com o ver. Agora que eu percebi. Viu? Presta atenção. O Eduardo, não é para inventar a palavra com ver. O ver é o quê? Aqui, ó. Posso pôr atualidade? Ah, que eles verão. Você vai Na colocar atualidade. Que eles verão. rever, você vai colocar. Fala, Malu, Ô, eu Pro. não entendi o que você falou. Posso pôr em atualidade? Atualidade, pode colocar atualizar também. No atual eu coloquei À atualização. noite, cozinheiro. Professora, sabe o que eu coloquei no barba? Barbaridade. Ó, presta atenção que barbaridade não pode entrar, porque ele está se referindo a barba. Coloquei barba. Mas eu não sei então. Eu coloquei barbudo. Barbudo, Eu o que mais coloquei eu posso barbeiro. colocar? Eu vou Coloquei colocar barbeiro. Posso colocar barbearia, posso colocar barbear. Tá? Eu posso colocar barbeleleiro, leiro? Olha, o que eu coloco no ver? Peleiro, O leiro. que? No ver? No ver, você pode colocar rever. Agora, o que eu coloco no belo? Belo, o que eu posso colocar no belo? Pode ser beleza. Beleza. Posso colocar beleza. Pode ser Posso bela? colocar belinha? Meu Não Deus. tenho essa opção aqui. Olhudo. Belinha. Belinha. Pode ser bela? Eu coloquei belíssima. Belíssima. No folha eu posso pôr folhar? Pode pôr folhagem, Eu posso pode pôr colocar folhado, pode colocar folheto. Eu posso colocar folhudo. Bela? Terminei. Pronto. Olha, eu coloquei folhinha. Eu também, se eu já acabei. Foi no atual. Atual, posso colocar atualizar. E folhinha. Pode ser. Evitem colocar, pessoal, palavras no diminutivo. Vocês estão colocando folhinha. Tentem colocar outra palavra. Colocar Tipo folhado, folhagem, tá? Pode ser árvore. Bela? Não, árvore não, tem nada a ver com folha. Sora. Foi. A bola Pode colocar bela? Bela, pode, você pode colocar beleza. Bem. Então vamos lá. Vou pegar uma blusa. Eu já vou fazer aqui a correção, praticamente a gente já fez a correção de todas, né? Então, no triste,
Eu posso colocar tristonho, posso colocar tristeza, tá? No dente, eu posso colocar dentadura, dentuço, dentista. Vocês vão olhando aí o que vocês colocaram de vocês e vai fazendo a correção. Na flor, eu posso colocar na flor floricultura, posso colocar floral, tá? O correto, eu vou colocar o inverso, eu vou colocar incorreto. Tinha outra coisa para colocar? Aqui eu não tenho sugestão, e agora na mente aqui eu não... Pode até ser que tenha alguma outra coisa, alguma outra palavrinha. Capaz. Eu posso colocar incapaz. Posso colocar capacidade, tá? No papel, posso colocar papelaria. Professora, eu coloquei papeleiro. Papelão. Posso colocar papelada, tá? No barba, eu acabei de falar aquela hora também, que eu posso colocar barbearia, Barbeador. barbear, tá? Barbeador. No ler, eu vou colocar reler, tá? No atual, atualizar. No ver, eu posso colocar rever. Humano, posso colocar humanidade, posso colocar desumano. Isso. Cozinha, posso colocar cozinheiro, cozinhar, tá? No belo, posso colocar beleza, belezoca, tá? Bela. Folha, posso colocar folhado, folheto, folhagem, tá? Então, essas daí vocês fizeram as correções. Isso, também. Na 5, assinale a alternativa em que todos os substantivos são palavras derivadas. Então, tem aqui carreta, mureta, ventilador, relojaria, livro e janela, porta, escada e vidro. Quais desses substantivos aqui será que são derivados? Qual X a gente faz em qual? Flora, a segunda. Relojaria, livro e janela? Sim. E na janela, o que eu vou pôr no da janela? Quer dizer, não, Sora, a segunda, não a terceira. A o porta, a escada e vidro? Escada e vidro, é. Porta, escada e vidro. O que eu vou colocar no porta? Porteira. Porteira. E na escada? Sei lá. Escadaria. Escadaria. Quando a gente fala isso no substantivo, a gente sempre tem que pensar no que essas palavras podem derivar de qual outra palavra, tá? Aí na 5 a gente vai assinalar o primeiro, tá? Que é o carreta, mureta e ventilador, tá? O ventilador, ele pode vir do vento, tá? Mureta, ele pode vir do muro. E a carreta pode vir do carro, tá? Ô, senhora, que tema? Onde vocês estão? Estão na 5? Na 5 vai assinalar o primeiro quadrinho, tá? Carreta, mureta e ventilador. Eu já respondi a 6 sem saber, ó. Quais são as palavras primitivas dos substantivos derivados que você assinalou na atividade 5? Na carreta, no primeiro quadrinho, então, a gente vai colocar que ele é derivado de qual palavra que eu falei? Carro. Carro. Então, no primeiro quadrinho, nós vamos colocar carro. A mureta, ela é derivada de qual palavra? Muro. Muro, isso. Então, no segundo quadrinho, nós vamos colocar muro. E o ventilador é derivada da palavra... Não, muro. E o ventilador, ele vem de qual palavrinha? Vento. Vento, isso mesmo. Então, ficou carro, muro e vento. Isso mesmo. Na 7,
a gente vai ligar os substantivos primitivos aos seus derivados. Então, chuva. Eu vou pegar o chuva e vou ligar em qual desses do rosa? Chuvisco. Chuvisco. Então, vou ligar chuva lá no chuvisco. A pedra. Pedrada. Pedrada. Era isso. Cadê? Sapato. Pedra. Sapataria. Sapataria. Fruta. Fruteira. Fruteira. Máquina. Maquinaria. Maquinaria. Isso. Telha. Telhado. Telhado. Depois nós temos o doce, Doceria. a doceria e a lua, Luar. que é o luar, tá? Isso mesmo. Então, chuva no chuvisco, pedra na pedrada, sapato na sapataria, fruta na fruteira, máquina, maquinaria, telha, telhado, doce, doceria e lua lá no luar, certo? A gente vai parar por aqui, na página 35. Ó, o que a gente vai fazer? Eu coloquei ontem no ClassUp, que não deu tempo de falar para vocês, então anotem aí. Eu coloquei um dever para ciências. Peraí. Eu já fiz. Sempre me Quando manda você usou no coisa ClassUp, eu fiz. Eu só As mandei pelo coisas. ClassUp e não tinha avisado aqui. É do tá? que, Sônia? Então, Ciências? ciências é o livro de atividades, o pininho, tá? Era isso. Esse que é o bom de fazer É a tudo segunda ou antes da hora. Na verdade, eu não fiz na hora. Eu só, olhei, vi e eu fiz. Ciências. Dever ciências, livro de atividades. Livro de atividades, páginas 53 a 58. 53 a 58. Isso. Minha mãe sempre me manda o conteúdo, então sempre tá lá os deveres, então eu já copiei. Quem não copiou, Eu não copiei. Eu preciso falar pra minha mãe quando eu pra ela me mandar. ó, então voltando lá, dever de ciências, livro quando de é, atividades, páginas 53 a 58 para o dia 31/8, que é segunda-feira, na outra. 31 do 8? Tá? Isso. Peraí. Que é a próxima Olha só o que eu segunda. tô fazendo na minha porta. Peraí, deixa eu ver. Bom desde. É que dia da semana, Sônia? Segunda. Olha só, Foi. tô fazendo vários desses negocinhos, ó. Ah, que legal. Você tá fazendo com papel? Daí eu corto assim, olha, em tirinhas. Aham. Daí vou enrolando. Dá para fazer com... Sabe o rolinho do papel higiênico? Também dá para você fazer. Você vai cortando. Aqui, Dá aqui, até para aquele é formar florzinha. Hoje é dia 25, Sônia? Hoje é. A Luana não tá hoje aqui? Verdade, eu não vi a Luana. Não vi hoje. Eu também não. A Malu tá aí, Maria Vitória também. Maria Vitória tava, né? Mas caiu, acho. Mas é que ela tava travada quando eu... Deve ter caído. Natália também tá aí. Rafael. Ô, Pro, Tava. Ah, Rafael tá aí também. Rebeca também está. Oi, tô aqui, Pro. Sônia. Agora, só um minutinho. A Beatriz e a Sofia não está. Elas não estão. O Bruno, eu tinha visto ele, mas depois também não vi tá mais. Eu não tinha visto ele. Eu vi ele tava lá. Só que tava com Ele deve conversa. ter caído, ó. É. Então é isso, tá? Tá liberado pro... Sônia, ela tem umas abobrinhas no Sônia, eu tô aqui, tá? Ô, Pro, Tá. eu só tô aqui pra avisar que Tchau, Bruno. eu Sônia. ele saiu quando já deu o horário. Então, Ah, sim. ele participou. Uhum, eu vi. Então, Bom lanche, tchauzinho. pessoal. Sônia, Bom você quer lanche. fazer minha Tchau, ajuda? a gente A volta. Pro já colocou, quem eu vi, eu já coloquei, tá? Tá, pensei que vocês Oi. iam assistir. A Maria Vitória deve ter caído porque a internet aqui no condomínio tá ruim. É, caiu mesmo. Deve ter caído porque ela tava na Não, aula, tá Sônia. bom? Eu consegui Bom sair. lanche, pessoal.
Vamos ver que eu consigo sair dessa vez. Não.